Queridos, eu gostaria essa manhã de trabalhar com os irmãos 4 pecados que a Bíblia nos ensina que dão um espaço maior para Satanás dentro da nossa vida e da vida familiar. Todo pecado é isso. Vamos aquietar. Todo pecado, ele procede de Satanás. Porque a origem do pecado está em Satanás. 1 João 4,8 vai nos dizer: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, todo pecado vivido, de alguma forma, procede de Satanás. Então, não há distinção para isso. Não há distinção para isso. Então, pecou, tem uma luta espiritual aí dentro da sua vida. Porém, a Bíblia põe em destaque 4 pecados, onde Satanás vai agir mais, né? Nós sabemos que a nossa luta... Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades deste mundo tenebroso. Então a nossa luta, ela tem um aspecto espiritual diário dentro de nós. Nós temos uma luta contra o diabo diariamente. Satanás caiu do céu, ele foi expulso do céu para essa terra, com 1/3 dos anjos, e Satanás não pode criar anjos, porque ele não é Deus, ele não tem poder criador. Mas ele é, para nós, um inimigo severo. Satanás é apresentado nas Escrituras como diabo, que significa difamador. Pensa comigo. Você falou de algum irmão essa semana, algo que você não viu. Se brincar, todos nós fazemos isso, de uma maneira ou de outra. Quando fazemos isso, nós estamos difamando o irmão. Quem está agindo em nós? O diabo. Este pecado em particular que eu estou citando para os irmãos é um dos pecados, do meu ponto de vista, que mais desanima os filhos na carreira cristã. Porque a crítica, a difamação, é um pecado de peso. Tem muito peso dentro da alma humana. Ninguém suporta muita crítica. Tanto que a Bíblia ensina que a mulher queixosa, ela empurra o marido para o canto do telhado. E a mulher queixosa e irritada empurra o marido para o deserto. Porque a crítica, ela não é suportada bem pela alma humana. A alma humana não lida bem com isso. Uma mulher pode criticar o marido? Pode. O que ela não pode é não elogiar o marido, porque elogio faz parte do respeito. Se ela apenas critica, isso vai pesar na alma do marido e ele vai ter alguma reação. Então, o assunto é tão sério que quando difamamos alguém, quando falamos algo que não vimos, nós temos o risco de estar difamando. Ao difamarmos, nós estamos fazendo a mesma natureza do diabo, porque o diabo significa difamador. O nome diabo, no grego, significa difamador, dado a calúnia. Satanás significa adversário. Quando brigamos uns com os outros, apesar de que a Bíblia ensina com todas as letras, a Bíblia diz assim: nós temos 3 inimigos, o mundo, a carne e o diabo. A Bíblia ensina assim: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, adultério, 4 pecados sexuais.
iras, porfias, dissensões, facções. 4 pecados de briga. Então esse espírito de briga é uma obra da carne. Quem aqui é briguento? Levanta a mão. Levanta alto. Certo? Esse espírito é uma obra da carne. Porém, esse espírito também é um espírito de Satanás. Porque Satanás significa adversário. Então ele, para aqueles que são briguentos, ele mira a flecha, um dardo inflamado, e põe alguém falando um pouco mais alto perto de você. Não, porque isso daqui, deixa eu te explicar uma coisa. E aí levanta o dedo em riste para você. Você inflama por dentro. E aí Satanás encontrou espaço dentro do teu coração. Meus queridos, nós lutamos contra o diabo todos os dias. Ele tem laços, setas pequenas contra nós todos os dias. Mas ele não apenas é o diabo ou é Satanás. A Bíblia ensina que ele também é inimigo ou adversário. Nós temos que entender que para nós o diabo é um inimigo. Para Deus o diabo é um servo. Dizer que o diabo é inimigo de Deus é colocar Satanás na mesma altura de Deus. E Satanás é criação. Ele não é criador. Deus poderia destruí-lo com o sopro da sua boca. Mas ele determinou que vai fazer isso só quando o Senhor Jesus entregar o reino ao Pai. Ele não vai fazer antes disso. Então, para nós, Satanás é um inimigo. Para Deus, Satanás é apenas um servo, usado para cumprir os decretos dele, os fins dele. Lembra de Jó? Lembra que quem chamou a atenção de Satanás? Satanás estava passeando, passou diante do Senhor. O que o Senhor fez? Observaste meu servo Jó? Você vê Deus falando isso de você? Mas ele fala. Você observou o meu servo? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Mas claro que ele é tudo isso. O Senhor encheu ele de coisa boa. Satanás estava dizendo o seguinte: o homem te ama porque o Senhor dá coisa boa para ele. E Deus virou e falou: tá bom, pode tocar em tudo que ele tem. 10 filhos e todos os bens num único dia. Pensou se Deus fizesse isso com você? E Jó conclui essa primeira etapa de que jeito? O Senhor o deu, o Senhor o tirou, louvado seja o nome do Senhor. E aí, de novo, Satanás passeando diante de Deus. Observaste meu servo Jó? Íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, ainda que você tenha me incitado contra ele. E aí Satanás diz a segunda coisa: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O Satanás está dizendo o seguinte: quando o homem adoece, ele negocia qualquer coisa. E Deus falou: tá bom, pode tocar no corpo dele, mas não toque na vida dele. Queridos, Satanás pode matar? Claro que pode. O texto bíblico diz o quê? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Satanás pode matar? Pode. Satanás é senhor de vivos e mortos? Não. Porque o texto bíblico nos ensina que Jesus é o Senhor de vivos e mortos. Ninguém pode morrer nessa terra se o Senhor Jesus não der a permissão. Então, Satanás, para matar alguém, ele tem que pedir permissão para o Senhor. Porque só o Senhor é Senhor de vivos e mortos. Faz sentido? No Velho Testamento, era Deus. No Novo Testamento, isso foi transferido para Cristo, por causa da obra que ele realizou na cruz do Calvário. Ele se tornou Senhor de vivos e mortos. Você pode tocar na saúde dele, mas não vai tocar na vida
dele. Por isso, queridos, nós não tememos pela vida e nem pela morte. Porque o único que pode decretar nossa vida e nossa morte é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Então nós não tememos pela vida e pela morte, nós não tememos. Nessa série de perdas que eu tive, eu perdi uma sobrinha filha em 12 horas. Era uma filha, um doce de menina. Em 12 horas estava morta. Aí foi a Leci, depois foi minha sogra, depois foi minha mãe. E aí eu virei para a Jéssica e falei: filha, acho que o Senhor encerrou. Não tenho mais impressão nenhuma sobre morte. Mas eu esqueci da minha secretária. 15 anos comigo. Aí eu fui para Cidrolândia, no Mato Grosso, esse ano. Enquanto eu estava no encontro, o marido dela me ligou de madrugada. César, a Márcia infartou. Ficou 14 minutos até o SAMU chegar. A médica fez o choque, não voltou, fez o choque segunda vez, não voltou. O acompanhante dela virou e falou: posso atestar o óbito? A médica falou: deixa eu tentar mais uma vez. Tentou mais uma vez, ela voltou. Só que voltou com 14 minutos sem oxigênio no cérebro. 3 semanas de UTI, partiu para o Senhor. E aí eu fui aprendendo, eu fui estudar sobre a morte, mais do que eu já tinha estudado. E fui aprender que a morte tem uma faceta que é bela, é santa, é bendita. Ela é, de acordo com o John Piper, um servo de Deus, que nos tira deste plano terreno e nos coloca no verdadeiro plano, na verdadeira vida. Então ela serve a Deus, a morte nos serve. Tem texto bíblico para isso, óbvio, né? Então Satanás é esse adversário constante e feroz contra nós. Por quê? Ele não quer que a próxima geração dê um testemunho de Cristo. Qual o melhor caminho para ele conseguir isso? Tocar o casal. Porque se ele tocar o casal, ele faz com que a geração seguinte não sirva ao Senhor. Porque os nossos filhos ficam desanimados. Meus queridos, raciocinem comigo. Raciocinem comigo. Um casal que vem para encontro por anos a fio, vai para a reunião da igreja por anos a fio, mas não tem mudança no seu relacionamento, é um casal que os filhos vão pensar o quê? O raciocínio natural dos filhos é: gente, esse Deus não é tão poderoso assim, não. O que eles cantam, o que eles falam, não tem tanto poder assim, não. É o raciocínio deles. Se eles não raciocinarem, Satanás se encarrega de mandar o dardo inflamado na mente deles, para eles pensarem que, de fato, não tem tanto poder assim. E aí eles são desanimados na fé. Por isso que o Evangelho tem que progredir dentro de nós em mudança. Então Satanás não quer, mas não quer a mudança de forma alguma. Então ele é um inimigo. Sabe o que significa a palavra inimigo? Odioso, detestável. Eu tive essa sensação na morte da Rossana, da minha sobrinha filha. Gente, vocês imaginarem, uma menina crente, mas crente, era ela, dócil, uma menina cuidadosa, uma excepcional esposa, uma excepcional mãe, mas extremamente cuidadosa. Aí a minha sensação foi de lembrar do texto bíblico, que a morte é um inimigo, é o último inimigo a ser vencido. E a palavra inimigo é odioso. Deus, que coisa terrível que é a morte. Porém, há uma faceta bela, que é onde eu fui atrás para estudar.
O Senhor diz: eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Por que nós podemos pisar o inimigo? Porque o Jesus que habita em nós pisou a cabeça de Satanás. Faz sentido? A cabeça significa o quê? Mando. O Senhor pisou o mando. Satanás não tem mais mando. Tudo que ele for fazer, ele tem que pedir permissão. Tem um autor antigo, que eu não me lembro exatamente o nome dele, que diz que Satanás é um cachorro preso numa corrente. Ele tem um raio de ação, mas é só aquele raio de ação. Ele não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Quando nós temos a parábola do semeador, diz que o inimigo que semeou, a parábola do joio e do trigo, diz que o inimigo que semeou o joio é o diabo. O diabo é para nós um inimigo. E quais são as exortações para nós nessa batalha espiritual? 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, sabendo que sofrimentos como os vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Queridos, Satanás está aqui entre nós? Sim. Você pode escolher a tua direita ou a tua esquerda, à frente ou atrás. Você pode escolher. Por que você acha que o Salmo 139 diz que o Senhor está à nossa frente, está atrás e põe a mão sobre nós? Porque o Senhor nos protege totalmente. Não dá para entender batalha espiritual, não façam isso. Satanás, você não pode entender batalha espiritual se você não compreender a pessoa e obra de Cristo. Porque a pessoa e a obra de Cristo tocaram o mundo, o diabo e a carne. Então você tem que estudar os textos bíblicos para saber exatamente a maneira de agir, a maneira pela qual nós vamos agir. O fato é que o diabo está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. E alguns de nós abrimos espaço. Alguns de nós abrimos janelas, alguns abrimos portas, alguns descobrimos o telhado, de tanto espaço que a gente dá para o diabo. E aí ele tripudia em cima de nós. E aí ele é tão feroz, mas ele é tão feroz, mas tão feroz, que o texto bíblico diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Quanta pessoa boa ele coloca perto de nós que vem da parte do diabo. Um dos textos bíblicos que nós vamos estudar é aquele em que Jesus repreende o diabo na vida de Pedro. Presta atenção. Eu posso falar uma coisa para vocês que nasce no coração do diabo. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Olha como é que o assunto é delicado. Pedro falou isso contra o Senhor. Nós podemos ser usados pelo diabo na vida um dos outros, e tudo isso é penoso e é difícil. Tá bom. Eu falei que o assunto ia ser um pouquinho mais denso. E eu estou pedindo para Deus muita graça para poder partilhar com os irmãos. Para poder... Queridos, nós temos histórias na igreja de irmãos que mexeram com emoções de forma indevida e os irmãos infartaram na frente da reunião. Nós não podemos mexer de qualquer forma. Nós não podemos mexer de qualquer forma. Então, vamos lá. Quais são os 4 pecados que a Bíblia sugere que Satanás tem espaço entre nós? O primeiro, eu vou citar eles
e depois vou trabalhar cada um deles. O primeiro deles, a ira. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27. Lá diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que a Bíblia está sugerindo? Que na ira, Satanás tem espaço. Deixa eu explicar por quê. Aliás, vamos primeiro ver os irmãos. Quem é bravo, irritado, mal-humorado, colérico, de jogar coisa, quem tem esses 4 pecados, levanta a mão, levanta alto. Alto. Vocês querem que eu repita? Eu vou repetir. Quem é? Atenção, irmãos. Voltem aqui. Quem é bravo, irritado, mal-humorado e colérico, de jogar coisa, levanta a mão, por favor. Quem é qualquer uma dessas coisas? Levanta a mão. Qualquer uma. Presta atenção. Presta atenção. Volta aqui. Quando o grupo ri muito é porque a verdade entrou. Quando fica muito quieto, a verdade também entrou. Por que Satanás tem espaço? Porque o bravo, o mal-humorado, o irritado, o colérico, ele é surdo e cego. Ele só não é mudo. Ele fala. Mas ele não consegue ouvir e ele não consegue ver com os olhos de Deus. Então ele fica vulnerável para os dardos inflamados. Mas Satanás manda dardo de dúzia na cabeça dele, porque ele não consegue ouvir. Ele não consegue parar e raciocinar para discernir a voz do Espírito. A voz do Espírito é doce. Mas o dardo inflamado do maligno, ele queima. Ele entra rasgando. Então é um pecado que Satanás tem espaço na nossa vida e na vida familiar. Agora, o que eu falei ontem para os irmãos? Irmãos, à medida que eu vou avançando, eu vou entendendo no dia a dia, na prática, que a verdade, que a libertação só é plena quando os irmãos entendem não apenas a conduta, mas também a motivação que levou aquilo. E na ira, nós temos várias motivações. Se você não entender de onde está iniciando, você não é plenamente curado. Você tem que fazer um esforço muito maior. Então nós vamos transitar para ver onde a ira faz isso. Primeiro pecado. Segundo pecado que a Bíblia menciona, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A falta de perdão. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Paulo estava falando sobre aquele irmão que se deitava com a madrasta, que foi colocado em disciplina, ele agora vai ser restaurado à comunhão. Então Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, porque não lhe ignoramos os desígnios. Quando os irmãos lutam com perdão, para conseguir perdoar, Satanás está alcançando um espaço maior. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Terceiro pecado, João 8,44, mentira. O texto bíblico vai dizer: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Porque é mentiroso e pai da mentira, porque vive pecando desde o início, desde o princípio. Meus queridos, ele é o pai da mentira. Toda vez que você tiver alguma pequena mentira, você está sentado no colo do seu pai. Uma vez eu ouvi um irmão
de forma muito simples. Uma jovem foi namorar um menino não cristão. E aí ela foi perguntar para ele, e ele abriu esse texto, que o diabo é o pai da mentira, e falou: minha filha, você quer ter o diabo por sogro? Forte, né? Porém verdadeiro. Você quer ter o diabo por sogro? Por sogro, porque ele é um pai do ímpio, né? Forte isso. Certo. E o último pecado. Esse toca muito os digníssimos. Os homens. Eu estava em Rondônia ano passado. Primeiro sermão, eu cansado, uma viagem exaustiva. Aí fui partilhar com os irmãos, uma reunião pequena. Fui partilhar com os irmãos, aí eu estava falando sobre o homem ser um pouco mais sensível. Aí os irmãos riram. Eu falei: uai, do que vocês estão rindo? César, aqui é tudo raiz. Falei: aham, vou acreditar que é tudo raiz. Então este pecado toca os homens, os cabra-machos. Sabe qual pecado que é? Da vitimação. Mateus 18, 21 a 23. Pedro tentou tornar o Senhor uma vítima. Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Isso de forma alguma te acontecerá. Pedro está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor acha que um homem bom como o Senhor vai sofrer isso? E meus queridos, a regra na vida é muito simples. 16, 21 a 23. Desculpem, 16, 21 a 23. A regra na vida é muito simples. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. E coisas boas acontecem a pessoas ruins. É muito simples. Você tem, ao estudar o livro da história dos reis, você tem pais maus que tiveram filhos bons. Você tem pais bons que tiveram filhos maus. Você lembra da história do rei Ezequias? Alguns irmãos pegam aquela porção de forma inadequada e dizem o seguinte: vamos orar para Deus aumentar o nosso tempo de vida. Quem é Senhor de vivos e mortos? A Bíblia está dizendo: Ezequias pediu e Deus respondeu. Tá bom. Termina de ler a história. Porque foi acrescentado mais 15 anos para ele de vida. Ele terminou de que jeito? Afastado do Senhor. Aí deixa eu te perguntar. Seria melhor ele ter morrido antes ou não? Oi? Não. E ele fez um filho que assumiu o reino de Israel com 12 anos, ou seja, Manassés nasceu naquele período que Deus acrescentou de vida. Ele foi o pior rei de Israel. Um homem de Deus, porque Ezequias foi um homem de Deus, comparado apenas ao reinado de Salomão, mas um erro na sua vida, Ele tinha 39 anos quando ele adoeceu, mais 15 são 54 anos. Naqueles 15 anos, o coração dele se ensoberbeceu. Por isso, deixa eu te explicar uma coisa. Vida e morte, nós não questionamos. Porque Deus vê o que nós não vemos. Deus vê o que nós não vemos. Ele vê o que nós não vemos. Isaías 57 diz assim: existe o justo, e de repente já não é mais entre nós, porque Deus o tomou para si, antes que viesse sobre ele o dia mau.
Nós não sabemos o que vai vir sobre nós. Deixa Deus tomar as decisões dele. Então, o último pecado é o pecado da vitimação. Aí eu vou estudar com os irmãos o porquê. Aí Jesus falou o quê? Pedro diz isso: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Isso de forma alguma te acontecerá. O que ele diz? Arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Aí eu vou explicar para vocês a origem disso daí. 4 pecados. O primeiro, a ira. Nós temos 3 palavras no grego para ira. Nós temos thumos, que significa aquela ira explosiva. De repente vem, mas vem feito uma avalanche e você explode. Dura de 20 minutos a 1 hora. E depois você desce. Como se nada tivesse acontecido. Quem aqui tem isso? Essa ira, a primeira menção dela na Bíblia é quando Herodes mandou matar as criancinhas. Ficou Herodes furioso, porque os 3 reis magos não passaram lá. Ficou Herodes furioso e mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Meus queridos, essa ira mata. Mata. E, em geral, ela não mata fisicamente, mas ela mata verbalmente, porque a gente diz coisas que machucam, mas machucam, e machucam muito. Vocês estão entendendo? E ela, quem era assim na Bíblia? João, o evangelista. Por quê? Porque ele sai da vila de Samaria, quando Jesus está indo para Jerusalém, e João, a vila de Samaria não aceita o Senhor, e João diz o quê? Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Ele era filho de Zebedeu, filho do trovão. O que o trovão faz? Passa susto. O que o Thumos faz? Passa susto. Passa susto na casa. De repente, explodiu. João era assim. E meu irmão, para você que tem o Thumos, ele foi feito no apóstolo do amor. Há esperança. O que você vai fazer? Leia o livro e os evangelhos de João sistematicamente. Deus me ensina sobre esse irmão. Deus me ensina sobre esse irmão. Deus nos conta a história para nós aprendermos com as pessoas. Conta. Lê. Vai ver o que o texto bíblico diz. E deixa que a própria palavra vai te transformar. Então João era assim. A segunda ira que a Bíblia menciona é paragorgizo. Só que paragorgizo é uma expressão interessante, porque ela não significa ira, ela significa incitar a ira. Sabe aquele tio que você tinha que passava perto de você e fazia assim? Alguém teve tio assim? Oh! Que dava um croque na orelha. Paragorgizo. Volta aqui. Paragorgizo. Incitar a ira. Então a pessoa não é irada, mas ela incita a ira do outro. Gente que é brincalhona, gente que é irônica. Quem aqui é irônico? Rio de Janeiro. Né? Apesar que me perdoem aí os
os mineiros, o Espírito Santo, né? Mas para aqueles que são irônicos, anota aí. Você vai decorar Provérbios, capítulo 21, versículo... Peraí. Ô, gente, cadê o texto bíblico? 21, 24. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Ele é zombador. Só que o texto bíblico diz que ele é mais 4 coisas. Zombador está no meio. Ele é soberbo, ele é presumido, ele se acha, ele procede com indignação e arrogância. Isso tudo para quem é irônico, para quem é zombador. E vocês também vão decorar Provérbios 26, versículo 18 e 19. Como o louco que lança flecha, fogo e morte, então é o sujeito fazendo um convite à guerra. É aquele que diz isso, fiz isso por brincadeira. É aquele que diz, fiz isso por brincadeira. Brincadeira é pecado, incita a ira. A terceira expressão, ergos. O que significa ergos? Mau humor. Aquela pessoa mais negativista, mais para baixo, mais mal-humorada. Quem aqui é assim? Levanta a mão. Então, isso daí é ergos. A psicologia diz que a pessoa é distímica. A Bíblia diz que ele é pecador. Olha que nome bonito, né? Distimia. Né? E aí eles procuram uma explicação fisiológica para isso. O fato é que são as 3 iras que nós temos. Agora entra o segredo. Onde a ira inicia? Porque nós já sabemos o jeito que ela aparece. Mas entende o que eu vou falar? É uma expressão minha. Ela sempre tem uma causa interna. Eu vou usar uma expressão que é prática, mas não é bíblica. Tem que ter um gatilho. Tem que ter um gatilho que dispara aquilo dentro de nós. Meus queridos, pecado é uma questão comportamental e espiritual. Mas a nível de comportamento, ele é comportamental. É uma atitude que eu estou tendo que não reflete a natureza de Deus. Se eu pensar de forma bem lógica, é mais ou menos isso. É uma atitude que não reflete a natureza de Deus. Mas todo comportamento nosso, ele é despertado por alguma coisa. Onde que eu quero ajudar os irmãos? Eu quero tentar ajudar os irmãos de que existem gatilhos dentro de nós. E a Bíblia ensina isso. Primeira menção da palavra ira. Gênesis 4, de 1 a 7. Nós temos aqui Caim. Meus queridos, qual é o ensino de Caim e Abel? O ensino é muito simples. O ensino de Caim e Abel. Caim fala das obras nossas e Abel fala da justificação pela fé. Então, Caim, diz o texto bíblico, que ele era lavrador da terra. Esta palavra lavrador só aparece 2 vezes no Velho Testamento. Aparece em Caim e aparece em Noé. Em Noé diz que ele é um trabalhador da terra, mas em Caim diz que ele é um escravo da terra. Por quê? Porque Caim trouxe o melhor que ele produziu para ser aceito. Com todo o respeito, né?
Isso existe dentro das igrejas evangélicas, numa escala bem pequena, mas existe muito dentro da igreja católica. Eu estou falando com o maior respeito do mundo, se nós tivermos irmãos aqui que possam ser católicos, ou convidados aqui que possam ser católicos. Estou falando com o maior respeito do mundo. Então, quando a gente determina as promessas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou rezar de tal forma, de tal maneira, eu venho de uma origem católica. Minha mãe achou que eu ia ser padre. Ela acertou na ideia, mas errou na roupagem. Mas ela estava certa na ideia. E aí a gente busca aceitação por quem a gente é. Mas isso existe na igreja evangélica? Gente que faz isso, faz aquilo outro. Para quê? Para ser aceito. Então, a exegese adequada do texto é qual? Alguns de nós procuramos ser aceitos por Deus por desempenho, pelo braço. Outros de nós vamos ter a atitude de Abel. Seremos aceitos pelo sangue de um animal morto. E aquele animal morto, quem que era? Jesus. Simples, certo? Por isso que o texto de Hebreus 11 diz que a oferta de Abel nos fala até hoje. Só que o texto bíblico, Caim trouxe o melhor, que Deus não aceitou. E aí ele irritou. E ele irritou e mirou quem? Mirou aquele que estava sendo aceito. Você está entendendo? Porque ele invejava a aceitação que Abel tinha e que ele não tinha. Aí o texto bíblico vira e diz assim: o Senhor desce até o irritado. Presta atenção. O Senhor vem até o irritado. Quem é irritado de alguma maneira, levanta a mão. O Senhor desce até você. E olha o que ele falou para Caim. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Porque o irritado vem de aqui. Aqui na ideia. Nossa, gente, eu fui bravo. Quantas vezes eu fui cutucado debaixo da mesa? César, muda o semblante? Está caindo mal? Quem aqui é assim, levanta a mão. E aí, então a primeira causa, o primeiro gatilho que gera ira, quando você não é aceito. Quando você não se sente aceito. Eu vou corrigir. Fica melhor eu dizer quando você não se sente aceito. Porque algumas vezes nós nos sentimos rejeitados sem sermos. Eu cruzo com ele em algum aeroporto e não vejo ele. Passo do lado dele, ele estende a mão e eu passo e vou direto. Eu rejeitei ele? Não, eu não o vi. Ele pode se sentir rejeitado? Pode. Vocês estão entendendo? Então a gente pode se sentir rejeitado sem ser. Então nem sempre o que a gente sente é. A emoção é muito enganosa. Mas muito enganosa. Muito. Então o que acontece conosco quando você não se sentir aceito, você vai irritar. Você quer ver alguns homens irritados? Ele está esperando para namorar. E passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5. E ele não namora. O que ocorre em um determinado dia? Explode. Ira. Porque você não foi aceito.
Você pega uma mulher, queridos, mulher é para ser amada. Mulher é para ser amada. Mulher, rapidinho, pensa aí uma coisa que o teu marido pode fazer que você vai sentir amada. Rápido. Pensou? Diz para ele. O Willy saiu na hora certa. Mulher é para ser amada. Se ela não for, o que acontece? Irrita. Porque ela não se sente aceita. Ela não se sente aceita. Então você tem que fazer o cálculo de como levar a aceitação para os seus. Vocês estão entendendo? Mulher precisa se sentir amada. Quando não é, irrita. Está aí uma das causas da irritação das irmãs. Não se sentir aceita. Porém, o texto bíblico não para aí. O texto bíblico vira e diz assim no versículo 7. Deus continua a conversa com Caim. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes... no 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta, e a ti cumpre dominá-lo. O que ele está dizendo? O proceder bem, proceder mal, no hebraico, significa estar satisfeito. Então, segunda coisa que irrita, quando a gente não fica satisfeito. Insatisfação. Quem aqui é qualquer uma dessas 4 coisas que eu vou citar? Quem aqui é rígido, metódico, perfeccionista? Essas 3 coisas. Levanta a mão. Daí os irmãos que vão irritar com mais facilidade. Sabe por quê? Porque o rígido, o metódico e o perfeccionista, ele estabelece um monte de regrinha. Tem que ser assim, tem que ser assado, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser dessa forma. Eu lembrei a 4ª coisa, quem é muito certo. Então, essas pessoas vão irritar com mais facilidade. Por quê? Porque elas esperam que saia de um determinado jeito. Volta aqui. Os irmãos estão conseguindo entender? Então, se você não entende o gatilho, você não sai da conduta. Se você não entender o que está promovendo aquilo, você não sai daquela conduta. Então, nós temos que entender, louvado seja o nome do Senhor, entendemos que é pecado. Mas para a obra ser completa, temos que entender onde inicia dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Então, citei para os irmãos as 2 primeiras coisas. Deixa eu ir para a 3ª coisa, que gera irritação dentro de nós. Medo. Quem aqui tem medo? Levanta a mão, alto. Medo. Medo produz irritação. Vou te dar 2 porções bíblicas. A primeira, quem foi a pessoa que teve medo na Bíblia? A primeira pessoa? Adão. Quem foi que teve ira? O filho dele. São 2 emoções que andam muito próximas uma da outra. Depois, anota aí os textos bíblicos. Saul, anota 1 Samuel 18, de 10 a 15, e depois 1 Samuel 20, 32 e 33. 1 Samuel 18, 10 a 15, e 1 Samuel 20, 32 e 33. O texto bíblico diz que Saul tinha medo de Davi.
E quando descreve que ele tinha medo de Davi, o que ele fez? Pegou a lança e jogou sobre Davi, irado. Ele fez a mesma coisa com Jonatas. Pegou a lança e jogou contra Jonatas. Por quê? Porque ele tinha medo de Davi. Deixa eu dar um exemplo prático para os irmãos. Pede para ele vir aqui. Vem aqui. Isso. Sobe aqui. Vou te usar. Vou dar um exemplo prático. Qual é seu nome? Rafael. Rafael. Eu sou pai do Rafael. O Rafael tem 5 anos de idade. E eu amo muito o Rafael. Mas eu tenho um medo terrível dele ser atropelado numa avenida. Mas eu tenho um medo terrível. Vocês não imaginam. Microfone. Desculpem. Eu sou pai do Rafael. O Rafael tem 5 anos de idade. E eu amo muito o Rafael. Mas eu morro de medo dele ser atropelado numa avenida. Mas eu morro de medo. Mas eu tenho muito medo. Então, quando eu chegar perto de uma avenida movimentada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a mão dele. Tá doendo? Pouquinho. Eu vou atravessar assim. Se eu tiver muito medo, eu vou fazer isso daqui. Como que ele vai ficando comigo? Irritado. Irritado. O medo produz irritação. Obrigado. Você tem teu galardão, viu? O medo produz irritação. Medo do filho não se firmar em Deus. Medo do filho assumir uma conduta pecaminosa. Medo do filho adoecer. Medo do filho errar em alguma coisa. E vai por aí afora. Medo. Quem tem medo é gente irritada. Os irmãos estão conseguindo entender? Medo produz irritação. Então, se você se vê irritado, e louvado seja o nome do Senhor, Senhor, já entendi, já confessei, estou no caminho da libertação, mas você não entende a causa, você não consegue sair totalmente daquilo. Então você precisa, peraí, agora que ele está falando eu estou entendendo, eu sou medroso. Então você tem que pôr o joelho no chão e lidar com o medo. Eu tenho problema com aceitação, você tem que lidar com aceitação. Eu tenho problema com insatisfação, eu sou queixoso, você tem que lidar com gratidão. Se você não entende a causa, você não sai daquilo. Está fazendo sentido? Vamos um pouquinho mais. Rigidez. Quarta causa. Rigidez. Anotem aí. Eclesiastes 7,16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo? Gente, os perfeccionistas aqui, eu estou levantando uma mão e meia, os perfeccionistas aqui são chatos. Por que a gente é chato? Porque o texto bíblico está dizendo o seguinte: não sejas demasiadamente justo. Estou pondo tudo em ordem aqui. O letreiro tem que estar virado para mim. A garrafa tem que estar de pé com o rótulo virado para mim. Quem aqui é assim? Essas pessoas estabelecem... Gente, já vou avisando. Ser casado com um perfeccionista é triste. Sabe por quê? Porque, como o nome diz, ele é perfeito. Então só tem um errado. É aquele que não é perfeccionista. Faz sentido? Total, né? E o que acontece com o perfeccionista?
eu sou capaz de explicar para vocês o porquê que tem que ser assim. Gente, presta atenção. O rótulo tem que estar virado para mim por causa desse e desse motivo. O óculos tem que estar desse jeito por causa disso, disso e disso. E a gente fica chato. A rigidez pega. E aí o texto bíblico diz o quê? Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Porque é uma tendência sofrida. Faz um exercício, descruza a sua perna, isso. Põe a mão no seu joelho direito, faz esse movimento aqui. Tranquilo? Leve. Olha o rígido. Faz isso daqui. Tensiona o braço e começa a fazer esse movimento. Cansativo? Essa é a alma do perfeccionista. Ele é extremamente cansativo por dentro. Ele está em estado de alerta para tudo, porque tudo tem certo e errado. Tudo tem certo e errado. Os irmãos estão entendendo? Anotem aí os perfeccionistas. Foi o último texto que Deus ministrou ao meu coração. Salmo 119, versículo 96. Lá diz assim: tenho visto que toda perfeição tem o seu limite, mas que o teu mandamento é ilimitado. Só a palavra e a Trindade é perfeita, mas nada nessa vida é perfeito. Que outra coisa? Legalismo, que é muito próximo de rigidez, mas eu resolvi separar a quinta coisa que produz irritação. Legalismo. Pessoas muito legalistas, de certo e de errado. Meus queridos, quando Moisés, em Êxodo 19:16, quando Moisés foi subir no Monte Sinai, o texto bíblico diz assim, que Moisés subiu, e aí o versículo diz: houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o céu, houve um forte clangor de trombeta, e todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Gente, olha a voz de Deus. Trovões, relâmpagos, espessa nuvem, o povo que estava no arraial se estremeceu. Por que que houve isso? Porque era a voz da lei. A voz da graça não é assim, mas a voz da lei é assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é chamado para ir no fórum para ser elogiado por ter obedecido à lei? Não. A lei é essencialmente condenatória. Ela é boa, santa e justa, como diz Romanos, porque ela aponta para Cristo, mas a essência dela é condenatória. Ela é para mostrar que nós somos incapazes de obedecê-la. Ela nos foi dada com essa finalidade. Então, famílias ou igrejas legalistas, meus irmãos, que peso que é, mas que peso que é, mas que peso que é. E a gente tem que ter um cuidado enorme, porque mesmo nós, com todo o evangelho que temos, podemos ter uma tendência de cair em determinados legalismos. Queridos, a Bíblia ela é muito singular, mas ela é muito singular. Ela é muito singular. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Existe um texto em 1 Reis, capítulo, se não me engano, 5, versículo 15, que diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele andou em todas as ordens de Deus,
com exceção do caso de Urias. Mas aí, raciocina comigo. Eu vou usar a lei no caso de Urias. Tá? Davi merecia o quê? A morte. O que era para fazer com ele, Batseba? Apedrejar. Você colocaria Batseba na genealogia do Senhor? Pois ela foi colocada. Dá para entender a mente de Deus? Nós cantamos ontem sobre o caminho insondável e o juízo inescrutável, como diz Romanos, capítulo 11. Então, assim, não dá para entender a mente de Deus. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado, com a lei, porque ela aponta Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então, a maneira, isso vale muito para nós que somos líderes. Nossa, porque a gente pode machucar sem perceber. Vocês estão entendendo? Então, o legalismo, ele irrita. Anota aí, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Então, a gente pega a lei e condena. E isso deixa irritado. Eu lembro de uma irmã, uma filha querida, numa determinada igreja que não podia ver TV. A igreja não permitia ver TV. E ela conseguiu pôr uma TV dentro do guarda-roupa dela. Mas você imagina o tamanho da culpa que ela entrou por anos? Por anos. Tem igrejas rígidas que dizem, por exemplo, que o adultério é pecado de morte. Como é que se ajuda um irmão que adulterou? Não tem esperança. Não tem esperança. Gente, que isso? O que o Senhor fez com a mulher pega em adultério? Vai e não peques mais. Há esperança. Mas a lei, a rigidez, ela tensiona o ambiente familiar e ela produz pessoas irritadas dentro da casa. Vocês estão entendendo? Eu tenho 3 minutos para falar o tópico mais delicado. Então, eu vou falar e aí, a hora que eu terminar, nós fazemos o intervalo. Pode ser? Vocês aguentam? Tá caminhando? Queridos, existe um problema que a Bíblia descreve de forma muito indireta, mas que eu vou falar do que a gente vê na prática e da libertação que existe na prática. O que mais irrita? Qual é o 6º motivo de irritação? Abuso. Porém, eu estou entrando num tema delicado, porque alguns irmãos aqui têm histórico de abuso. Nós temos 5 abusos, eu vou explicar cada um deles: sexual, emocional, psíquico, de privação e físico. Eu vou explicar cada um deles. Qualquer um deles vai dar o efeito que eu vou dizer para vocês. Eu vou usar o abuso sexual para esclarecer. Uma criança é tocada indevidamente. Vocês não têm noção de como é comum na nossa cultura. Uma criança é tocada indevidamente. Ela tem 2 reações. A primeira, ela paralisa. Ela fica paralisada. Ela sabe que tem alguma coisa errada, mas ela não consegue reagir ao que está vendo.
que ocorre? O abuso é algo tão violento que registra no cérebro o tipo de toque e registra essa paralisia. Na vida adulta, digamos que a pessoa foi o Rafael. Vou te usar. Digamos que a criança foi o Rafael. Eu viro para o Rafael na vida adulta e digo assim: Rafael, me empresta R$50? E são os últimos R$50 que ele tem para passar o mês. Quando eu falo isso, o que ocorre? Ele paralisa. Ele paralisa. Mete a mão na carteira e me dá os R$50. Qual o primeiro dano que o abuso deixa? A pessoa tem dificuldade de dizer não. Sou tentado a pedir para os irmãos levantarem a mão, mas não vou pedir, porque eu vou expô-los. Não é a única causa que faz isso, porque imagem também pode fazer. Pessoa muito preocupada com imagem, em ser muito aceita, ela também tem dificuldade de dizer não. Mas são essas duas coisas que vão produzir essa dificuldade. Então, se você tem uma dificuldade de dizer não na vida adulta, nós precisaríamos investigar abuso. Segunda coisa que ocorre com uma criança. A criança é tocada, mas ela não paralisa, ela fica contida. Ela está morrendo de raiva daquilo, mas ela não consegue pôr para fora. Registra o tipo de toque que ela recebeu, registra a contenção que ela ficou. Na vida adulta, eu viro para o Rafael, que foi essa criança, e peço para ele R$50. Rafael, você tem R$50 para me emprestar? E ele explode comigo. Ô César, quem você pensa que eu sou? Você acha que eu sou banco? Se eu te emprestar R$50, eu não tenho o que comer. Mas se eu não te emprestar, eu sou ruim. A situação que você me meteu. E eu tomo um choque, porque eu só pedi 50. Mas ele tem uma reação exagerada. Pessoas que têm reação forte. Aí eu vou pôr uma palavra nova aqui na mesa. Que tem a emoção da indignação, que ficam indignadas. Quem aqui é indignado, levanta a mão. Pessoas indignadas têm risco de terem tido abuso. Porque registra. Meus queridos, tem pensamentos que entram como fortalezas mentais. O abusado sexualmente, posso ir? O abusado sexualmente, ele tem alguns sintomas, tá? O primeiro, ele tem dificuldade, ele pode ter dificuldade de dizer não. Gente, é a coisa mais interessante. Meu consultório é cheio de almofada, porque o abusado, via de regra, ele pega a almofada e protege onde ele foi abusado. Se foi no seio, ele põe aqui. Se foi no colo, ele põe aqui. Coisa mais interessante. Não é sempre que deriva de abuso, mas é uma característica. Então, ele tem dificuldade de dizer não. Em geral, quando a gente levanta rápido, perto de uma pessoa abusada, a tendência dela é fazer isso daqui. Porque foi o jeito que ela aprendeu a lidar com o abuso, numa passividade. Então, dificuldade de dizer não. Ela pode ter irritação excessiva, segundo sintoma. 100% dos abusados lidam mal com injustiça. Inflamam quando tem uma injustiça. Por lidarem mal com injustiça, eles sofrem de indignação, que é uma fase anterior da ira.
é um pecado ligado diretamente a um senso de justiça, uma fase anterior à ira. Ele pode ter problema com a mãe. Deixa eu explicar. Aqui é o filho, o microfone é o filho. Quem é o primeiro elemento na casa que protege o filho? A mãe. Quem é o segundo? Eu posso ter um pai que abusa de uma filha. De quem que a filha é ressentida? Por quê? Porque ela era a pessoa que deveria proteger e não protegeu. Então, aqui não é 100% das situações. Mas nós temos muitas situações em que tem isso daqui. Irmãos, certo, 5 sintomas eu já dei, vou dar o 6º sintoma. Se a pessoa foi abusada na genitália, porque nem sempre o abuso é na genitália, se foi abusado na genitália, pode desenvolver uma compulsão sexual. Por quê? Deixa eu explicar. Uma parte das meninas abusadas sexualmente, elas vão para a prostituição. Vocês sabem qual que é o raciocínio? O raciocínio é, gente, como eu pude gostar daquilo? Então devo ser muito sem vergonha. Aí olha a explicação que a gente tem que dar. A genitália, seja a vagina, seja o pênis, fisiologicamente falando, é um músculo. Um músculo que produz prazer. Se for estimulado, o que vai acontecer? Vai produzir prazer. Por isso que nós temos filhos de alguns de nós que sentam no braço do sofá e ficam se esfregando. Porque ou tiveram algum histórico de abuso, ou eles têm uma sensibilidade maior na genitália de tal maneira que tem uma sensação agradável. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que esclarecer, querida, você teve prazer porque o músculo foi estimulado. E o músculo, ele responde com prazer. Agora, você não tinha prazer nenhum na alma nesse abuso. Então você tem que entender isso daqui. Então, alguns irmãos têm compulsão sexual por causa de histórico de abuso. Gente, nem tudo é sem vergonhice. Gente, nem tudo é sem vergonhice. Tem coisa que é padrão estabelecido. Então, citei para vocês 6 sintomas. Dificuldade de dizer não, irritação, senso de injustiça, indignação, lidar mal com a mãe e ter alguma, se foi abusado na genitália, ter alguma inclinação sexual. Quais são os outros abusos que nós temos? Nós temos o abuso sexual, então, que já foi mencionado. Nós temos o abuso físico, o abuso emocional. Qual é o abuso emocional? É quando a criança recebe uma tarefa que não lhe pertence. Então, por exemplo, eu tenho uma mãe folgada e ela fica dormindo e põe a filha mais velha para cuidar dos irmãos. A filha com 8, 7, 8 anos de idade. Isso é abuso. Não é papel do filho fazer aquilo. Eu tenho um menino que com 10 anos de idade tem que prover comida para casa. Não é papel dele fazer aquilo. Eu tenho uma filha, isso é muito comum, ouvindo as brigas do pai e da mãe. Vem a mãe, vem o pai. Eu tenho uma menina ou um menino mediando briga de pai e mãe. Não é papel deles fazerem aquilo. Isso é um abuso emocional. O que vai dar? Os mesmos sintomas. Os mesmos. Presta atenção. É natural que o filho tenha amizade com os pais, mas é amizade íntima, mas é antinatural que os pais tenham amizade íntima com os filhos.
Porque os filhos não dão conta dos perrengues da gente. A gente tem que ser um porto seguro para eles. Vai ter um dia em que eles se tornarão nossos pais. Na velhice, na doença e na viuvez. Antes disso, não. Vocês estão entendendo? Onde que eu estava? O abuso emocional. Nós temos o abuso psíquico. Seu sem vergonha. Você não presta para nada. Seu preguiçoso. Você não vai dar nada na vida. Isso é um abuso psíquico. Se vem de mãe, é grave. Se vem de pai, é gravíssimo. Sabe por quê? Porque o filho supõe ter aceitação da mãe. Sabe de quem que ele necessita ter aceitação? Do pai. Ele faz de tudo para agradar o pai. Porque da mãe pressupõe-se que ele tem. A própria Bíblia diz isso, Isaías 49:15. Pode, porventura, uma mãe recusar, rejeitar o seu filho que acabou de nascer? Ainda que isto viesse a acontecer, eu jamais me esquecerei de vós. Então, a Bíblia trabalha com o princípio de que a mãe não rejeita, de que a mãe não se esquece, mas pai não. Então, a grande necessidade de aceitação é da parte do pai. Se você ouviu, isso é abuso. Você vai ter alguma dessas reações. Aí o que acontece? Abuso deixa padrão. Se você tem um chefe que é mal-humorado e que tende a ser grosseiro com você, aí você chega em casa de que jeito? E descarrega nos seus. E você não sabe entender o porquê. Porque você tem uma memória estabelecida, formada, associada dentro da tua mente. Se o Espírito não jogar luz, você não sai disso. Faz sentido? Abuso sexual, emocional, psíquico, abuso de privação. O que é abuso de privação? É quando os pais têm condições de dar uma coisa e não dão. Por exemplo, tem pais que discriminam filho. Dá para um e não dá para o outro. Tem pais que privilegiam alguém dentro de casa, dando mais para um do que para outro. Tem pais que têm problema de gênero, gostam mais dos filhos homens do que das mulheres, ou o inverso, gostam mais das mulheres do que dos homens. Tudo isso gera abuso de privação. E por último, nós temos o abuso físico, quando a criança é agredida. Qualquer um desses abusos produz irritação. E se você não compreender e não entender, você não sai disso. Amém? Meus irmãos, então nós vimos as origens da ira. Então eu estou trabalhando com qual entendimento nas Escrituras? De que nós precisamos admitir o pecado, mas também precisamos admitir e discernir a fonte. Então, porque são fontes diferentes. Se você não discernir qual fonte é, você não fecha aquele espaço. E Satanás continua usando isso. Tá? Vamos mais. Segundo pecado, a falta de perdão. O texto, como já foi citado, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, se não me engano. E aí nós temos que compreender algumas coisas, né? A primeira, a palavra perdão no grego significa... Todo mundo aqui? Pronto? A palavra perdão no grego significa despachar, soltura, mandar embora. Então, perdão significa isso. Eu vou despachar. O que eu vou despachar? Eu vou despachar uma memória.
um ocorrido, uma lembrança. Eu vou mandar embora isso. O assunto, ele é tão significativo, mas ele é tão significativo que eu quero citar 2 porções que retratam o tamanho da importância do assunto. A primeira está em Mateus 6, 14 e 15. O Senhor está falando ali sobre o Pai Nosso, Mateus 6, 14 e 15. E o que ele diz? Que se nós não perdoarmos, o nosso Pai Celeste tampouco nos perdoará. Meus irmãos, eu estremeço de pensar. Porque como é que eu vou considerar que não vai haver perdão? Eu estremeço de pensar. Então nós precisamos entender que o perdão, ele faz parte da natureza básica de Deus. É básico. É uma lição básica que nós vamos ter que aprender a lidar. Eu sempre achei que eu era bom de perdão. Até que eu descobri que eu era desmemoriado. Eu passo pelas coisas. E alguns dias ou alguns meses depois eu não me lembro de mais nada. Então, a Alessi, às vezes os filhos, precisavam me lembrar de algumas coisas vividas, né? E até que eu me deparei com uma situação que eu nunca tinha vivido. Eu já ouvi muita coisa a meu respeito. Eu consigo, eu sou uma peça meio rara. Eu consigo ser desprezado de todos os cantos. Os pastores me desprezam por ser psicólogo. E os psicólogos me desprezam porque dizem que eu sou muito pastor. Então eu consigo ter problema dos 2 lados. Vocês estão entendendo? Então vira um nó. E aí eu já ouvi muita coisa a meu respeito. Mas teve uma coisa em particular, há 8 anos atrás, que aí me feriu. Eu nunca tinha tido a experiência. Um irmão de dentro de casa, ele e a esposa foram tomar um café com a Alessi e eles falaram que eu não era nascido de novo. Irmãos, eu já ouvi muita coisa. Mas dizer que eu não era nascido de novo, eu sei o porquê que isso aconteceu, conheço bem a história dos irmãos lá. A Alessi segurou 3 semanas essa informação, porque ela sabia que ia me fazer mal. E aí ela me falou, e me fez mal. E aí eu procurei o irmão para conversar. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ele recusou. Conseguimos conversar 1 ano depois. O fato é que eu tive a experiência de lutar com o perdão. E aí eu passei a dormir com esse sujeito, com esse irmão, a tomar café com ele, a almoçar com ele, a passar minha tarde com ele, a jantar com ele, a dormir de novo com ele, e não saía da minha cabeça o que ele falou. Mas não saía da minha cabeça o que ele falou. Eu fui me definhando, fui perdendo peso, e aí eu tive uma pneumonia. Nunca tive pneumonia na vida. 3 meses depois, 3 meses nessa luta, tive pneumonia. E aí, numa ceia do Senhor, numa reunião de virada de ano, numa ceia, eu coloquei o joelho no chão e eu clamei. E o Senhor me visitou. E aí ele me visitou com um texto bíblico que é para orar pelos inimigos. E eu passei a orar pelos irmãos. Então, toda vez que eu lembrava, eu orava. Senhor, abençoa os irmãos. Você não pode orar trazendo a memória. Senhor, lembra o que ele falou de mim, Senhor. Porque isso não é perdoar. Perdoar é despachar. Então, eu despachei e orei, abençoando. Senhor, abençoa ele. Abençoa ela, abençoa os filhos dele, abençoa eles e não amaldiçoa, Senhor. Abençoa esses irmãos. E saiu com a mão. Aquilo. Até hoje, quando eu lembro, eu oro abençoando.
Mas o fato é que se nós não perdoarmos, o texto bíblico diz que nós não seremos perdoados. E aí sobe 50 degraus de gravidade. Não é brincadeira. Mas não é apenas isso. Aí tem um texto de Lucas 7, versículo 47 e 48, quando aquela pecadora está junto com Jesus na casa de Simão, o fariseu. Vocês lembram? O Senhor entrou na casa de Simão, entra uma pecadora com a multidão, chora, rega os pés do Senhor, ela enxuga com os cabelos, beija os pés do nosso Senhor. E aí, o Senhor pergunta, Simão, fariseu, tem um pensamento, se ele soubesse quem é essa mulher, ele seria profeta. E aí, o Senhor discerne o pensamento de Simão, e o Senhor diz para Simão, Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa devia 50, outra pessoa devia 500. Ambos foram perdoados. Quem vai amar mais esse Senhor? Ele falou, eu suponho que aquele que devia mais. Simão, você respondeu muito bem. Eu entrei em tua casa e você não me lavou os pés, você não me ungiu a cabeça, você não me deu ósculo, mas ela me lavou os pés com as lágrimas, enxugou com o cabelo e não para de me beijar os pés. Por isso eu te digo, a quem muito é perdoado, muito ama. Presta atenção. Você não precisa ser um grande pecador. Você não precisa ter muitas expressões de pecado para saber que você é um grande pecador. Você precisa se aproximar da luz. Porque aí ele vai jogando luz. Vai jogando luz. Meus irmãos, a época que eu era perfeccionista, eu pregava arrancando o paletó e a gravata. De tão empolgado e efusivo. E eu esquecia que para cada dedo apontado para os irmãos, tinha 3 apontados para mim. Eu esquecia que eu era um grande pecador. Uma vez eu deixei uma igreja de forma inadequada. Eu estava ouvindo o Paulo Bornelli e eu quis ir para a igreja do Paulo Bornelli. Mas eu não virei e falei, Paulo, vou reunir com você porque eu estou gostando desse evangelho. Não, eu detonei a igreja. Detonei os pastores. E aí fiz uma reunião para os irmãos de que eu ia sair. E eu perguntei para cada um deles o que eles tinham, se eles tinham alguma coisa contra mim. E um irmão simples, na sabedoria dele, falou assim, César, você é um irmão muito correto. O problema é que você acha que tudo que você pensa está certo. Não entrou bem. E eu fui para a igreja do Paulo. 3 anos depois o Senhor ministra. Você saiu de forma errada. Eu quero que você volte para você aprender a permanecer do jeito certo. Fiz o caminho de volta. Fiquei mais 9 anos. Aprendi a pregar sem dividir. Aprendi a pregar que eu sou o maior dos pecadores no meio dos irmãos. Aprendi a pedir perdão para o pastor, para a liderança. Aprendi que a gente tem que ter humildade no assumir o evangelho. Aprendi que Deus tem uma multidão de irmãos. Ele tem uma diversidade de irmãos. Aprendi uma frase muito simples, naquilo que é essencial, unidade, naquilo que é periférico, tolerância, e em todas as coisas, amor. Aprendi a respeitar as diferenças com os irmãos, porque o Senhor é muito criativo, mas é muito criativo. Meus queridos, eu nunca vou ser um irmão africano. Você já viu um irmão africano dançar? Eu nunca vou ser, mas é meu irmão. Como não aceitá-lo? Como não acolhê-lo? Então o Senhor foi me ensinando nesse processo que eu tenho que ser humilde e que eu tenho um caminhão de pecados dentro de mim. Quem sou eu para apontar o dedo para quem quer que seja?
Então, quanto mais a gente vai vendo a extensão do nosso pecado, você não precisa ter práticas pecaminosas, mas você tem que ver que você é um assassino em potencial. Você tem que ver que você mata com a língua. Porque nós matamos com a língua. Gente preciosa, querida por Deus, a gente mata com a língua. A gente mata filho, mata esposa, mata irmãos. Então, à medida que você vai vendo a extensão do teu pecado, você vai amando. Por isso que o assunto do perdão é tão sério. Porque se a gente não se vê perdoado, nós não amamos de forma adequada. O nosso amor é diminuto, é pequeno. Por isso que o tema do perdão é um tema tão sério, né? E tem textos que são muito significativos para todos nós. Só um instante, meus irmãos. Eu não trouxe o esboço. Graças a Deus estava na casa da Sara. Aí eu falei, Sara, manda para mim. Por isso que eu estou usando o celular. Nós temos textos que são muito significativos. Eu só vou citar e vou comentar. Miqueias 7, 18 a 20. O texto diz que Deus lança os nossos pecados aonde? Na profundeza do mar. Meus queridos, o mar mais profundo tem cerca de 11.700 metros. Lembra o submarino que implodiu? Implodiu a menos de 4.000. O Japão produziu agora algumas fotos a 8.000 metros. Mas o fato é o seguinte, o homem conhece mais do céu do que do fundo do mar. Por quê? Porque ele não encontra forma de chegar lá. O que a Bíblia está falando? Eu lanço, César, eu lanço o teu pecado num lugar que não é para ninguém alcançar. Deus lança o pecado da tua esposa num lugar que não é para ninguém alcançar, nem você. A não ser que seja para tratar num primeiro momento. Mas pecado tratado, confessado, é pecado perdoado. Perdoou, está na profundeza do mar. Então o texto é significativo em qual sentido? Essa é uma coisa que nós não temos que mexer. Só existe um de nós aqui que pode mexer no pecado alheio. Quem que é? Aquele que tem autoridade para tratar. Então, o Willy pode chamar um irmão do governo e tratar o pecado de uma ovelha? Pode, porque eles têm autoridade para tratar. Um pai pode levantar o pecado de um filho? Pode. Uma mãe pode levantar um pecado de um filho? Pode, porque ela tem autoridade para tratar. Eu tenho autoridade para tratar o pecado de vocês? Não. Então não posso levantar. O pecado, ele só é descoberto para ser tratado. Uma vez que é tratado, o pecado é coberto. A Bíblia diz que aquele que ama cobre multidão de pecados. Pecado não é para ser levantado. Pecado não é para ser levantado. Pecado precisa ser tratado e uma vez tratado, o pecado tem que ser esquecido. Porque Deus se esquece dos nossos pecados. Os irmãos estão entendendo? Segunda coisa pela qual que o tema é importante, Provérbios 17, 9. Encobrir o pecado é um ato de amor, como eu acabei de citar. Aquele que encobre pecado adquire amor. Qual é a essência de Deus? Amor. Então, quando eu sou capaz de chegar até o outro e não dar um nome, não zombar, não ironizar, mas tratar o outro com a dignidade que é devida, meus queridos, isso é amor. Presta atenção. Jesus tocou um leproso. Meus irmãos, o que a lei dizia sobre a lepra? Era para estar afastado. A lepra nas Escrituras tipifica o nosso pecado. Quem que Jesus tocou? O pecador. Quem somos nós? Mas quem somos nós? Quem que nós nos achamos para falar do pecado dos irmãos?
Que coisa horrível. Que coisa horrível. Não tem coisa que entristece mais o coração de um pai do que um filho falando do outro. Não tem coisa que entristece mais o coração de um pai do que filhos problemáticos brigando entre si. Meus queridos, que tristeza que é para o coração de Deus essa divisão, esse azedume que existe nos nossos corações com relação aos nossos irmãos. E não apenas isso, meus irmãos. Quando criticamos, como eu já coloquei, é um sinal de que você está expressando quais são as suas lutas. Mas se você critica o outro, é um sinal de arrogância. É um sinal que você se acha melhor que o outro. Por isso que Paulo fez um caminho para baixo, naqueles 33 anos de ministério dele, onde ele termina admitindo que ele é o maior dos pecadores. Que mais? Isaías 43, 24 e 25. É um texto maravilhoso. Por quê? Porque olha o que ele diz. Vocês me cansaram e me deram trabalho com os seus pecados. E aí o texto diz assim, eu mesmo, por amor de mim mesmo, sou o que perdoa as tuas transgressões e deles não me lembro. Guarda o que eu vou te falar, o perdão é um ato de amor pessoal. O perdão é um ato de amor pessoal. Quando você perdoa, você está amando a si. Por quê? Porque não perdoar significa adoecer. Você adoece fisicamente quando você não perdoa. Você paralisa o teu crescimento espiritual, porque a única coisa que você pensa é no pecado da pessoa, naquele que te feriu. Então o perdão, ele é um ato de amor pessoal. É o eu mais bendito das Escrituras. Eu mesmo, por amor de mim mesmo, sou o que perdoa as tuas transgressões. Então o perdão é um ato de amor pessoal, não é exatamente pelo outro. É por você. Porque se você não perdoar, você com certeza vai adoecer. Eu fui perdendo peso. Aí os meus filhos, pai, o senhor tem que comer melhor, pai. Olha o jeito que o senhor está perdendo muito peso. Meus queridos, só depois que eu fui entender. Só quando eu tive a pneumonia que eu entendi que eu estava numa lição que eu nunca tinha passado na vida. A lição do perdão. Que mais? O texto de Mateus 18, 21 e 22 nos ensina algo maravilhoso. Que nós temos que perdoar 490 vezes. O que significa isso? 70 vezes 7, 490. Significa que Deus é o único que perdoa em dose única. Mateus 18, 21 e 22. Deus é o único que perdoa em dose única. Ele perdoa, esquece. Nós perdoamos. Deus, estou perdoando tal irmão. Dali 2 horas, miserável. O que você tem que fazer? Deus, estou mandando embora de novo. Estou despachando. Dali 2 horas, mas como é que ele foi fazer isso? Deus, estou mandando embora de novo. Isso vai mandar nisso. Os irmãos estão entendendo? Nós vamos despachar quantas vezes forem necessárias, até que o nosso coração encontre descanso. E eu estou te dando a pista. Ore. Mateus capítulo 5. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos... Queridos, eu tenho um problema com ele. Tem 2 formas dele me perseguir. Ele fica me perseguindo, eu saio de casa, ele está na porta. Eu entro no trabalho, ele está na porta. Eu saio do trabalho, ele está na porta. Ele fica me perseguindo, ou eu fico lembrando dele. Ele está
No perdão isso acontece. A pessoa me persegue porque eu estou lembrando. O que é para fazer? Orar por aqueles que nos perseguem. Deus está abençoando ele. Deus está abençoando. Ele, a Luciana, as crianças. Deus está abençoando e não amaldiçoando. Uma oração simples, singela, direta. Você está entendendo? Para libertar esse espaço que Satanás tem em nós. Tudo, meus irmãos, implica na questão do amor. Porque quando a gente perdoa, a gente ama. Está dizendo o texto bíblico. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Nós estamos em 420. Quantos seriam quase todos? 350. 80%. O amor de 350 no nosso meio vai esfriar. E só tem duas formas da iniquidade aumentar. Ou eu peco, ou eu falo do pecado do William. Eu fico falando do pecado dele. Eu também estou multiplicando a iniquidade. E o amor com isso vai esfriando. Então essa atitude de perdão preserva o amor no nosso meio. Aí nós temos a parábola em Mateus 18, 23 a 25. Nós temos a parábola do credor incompassivo. Os irmãos discernem essa parábola, mas eu tenho que falar. Ela tem um ensino simples. Existem três personagens: o administrador, que é Deus, o devedor, que sou eu, e o segundo devedor, que é o meu irmão. Eu devo ao administrador, o cálculo, quando eu fiz em dólar, era 178 milhões de dólares. Dá para eu pagar? Não. O meu irmão devia para mim 100 dólares. É pagável? É. Então nós temos que entender algo simples. O que eu devo a Deus é imensamente maior do que o que os irmãos devem a mim. Por quê? Porque ele é 3 vezes santo. É um pecador pecando contra um Deus 3 vezes santo. Mas um irmão pecando contra mim é um pecador pecando contra um pecador. Então a dívida que eu tenho é muito maior do que a dívida que os irmãos têm a mim. Um ensino simples. E a última coisa, Lucas 23, versículo 34. O nosso Senhor está na cruz e ele emite 6 frases. Desculpa. Qual é a última frase? Desculpa. Qual a primeira frase? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A Alessi foi amadurecendo. No final da vida, ela me repetiu algumas vezes: César, os irmãos não sabem o que estão fazendo. Gente, que frase, mas que frase impactante. Pai, perdoa-lhes. O Senhor Jesus podia, Senhor, aquele ali me deu um açoite que doeu. Aquele outro me deu uma pancada que arrancou meus dentes. Aquele lá, Senhor, o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor cuidou dos ofensores. Como não perdoar? Então Satanás encontra espaço em nós na falta de perdão. O terceiro, foi falado bastante ontem, a respeito de mentira. Meus queridos, deixa eu esclarecer, porque alguns irmãos têm dúvida. Omissão é mentira ou não? Tenta entender uma coisa: existe pecado por ação e existe pecado por omissão. Então eu preciso, o Senhor me dá uma ordem de cuidar financeiramente do William. Então, o meu pecado seria, é para fazer. Se eu não fizer, eu me omiti. Então eu estou em pecado de omissão. Os irmãos estão entendendo? O Senhor me diz que não é para falar do William,
Se eu falar do ilho, eu estou num pecado de ação, porque eu estou fazendo uma coisa que o Senhor não quer que eu faça. Então existe pecado de ação e de omissão. Onde que uma verdade, onde você omite ela, passa a ser mentira? Quando ela precisa ser dita. Se ela precisa ser dita e você não diz, é mentira. Se você diz metade do que precisa ser dito, é meia mentira. Mentira tanto quanto. Por quê? Porque você precisaria ter falado tudo e não falou tudo. Então, quando algo precisa ser dito e eu não digo, isto constitui mentira. E como eu já sugeri para os irmãos, nós somos exagerados. Os argumentadores, estou repetindo, nunca, ninguém, todo mundo, toda vez, sempre. Isso são expressões que não denotam verdade. Tem aqueles que aumentam. Nossa, mas a gente estava numa multidão lá. Gente, nós estamos em 420. Não é uma multidão. Vocês estão entendendo? Quanto mais preciso a gente for na fala, mais exato a gente fica. Mais próximo da verdade a gente fica. Então nós temos que aprender a lidar bem com a verdade. Toma cuidado com expressões como muito, que são expressões de exagero. Tudo aquilo que for exagerado dentro de você, toma cuidado com isso, porque pode detonar, pode significar mentira. E a última coisa, quarto pecado, pecado da vitimação. Quais são os sinônimos de vitimação? Anota aí. Autocomiseração, quando eu fico sofrendo. Vitimismo. Autocompaixão. Autopiedade. Coitadismo. Tadinho. Ô coitado. Autovitimismo e autocomplacência. Por que é do maligno? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você está numa avenida do Rio de Janeiro, me diz uma avenida movimentada. Brasil, Avenida Brasil. Você está na velocidade certa, um trânsito limpo, você está vindo direitinho. De repente, sai um fulano correndo e atravessa na sua frente. E você, para desviar dele, para tentar desviar, você puxa o carro, tem canteiro central lá com árvore, você bate numa árvore e dá PT no teu carro. Você atropelou ele, mas deu PT no teu carro. Deixa eu te fazer uma pergunta óbvia. Quem que é vítima de quem? Você que estava dirigindo é vítima dele. Certo? Você é a vítima. Mas ele está estirado no chão. Quem que está no papel da vítima? Você pode chegar e... Ô fulano, você está louco? O que você fez com o meu carro? Você vai pagar. Estou ligando para o advogado. Você pode fazer isso? Não. Por quê? Porque vítima tem que ser cuidada e não pode ser confrontada. Na vitimação, você só pode ser cuidado pelos outros. Os outros não podem te confrontar. Quando que a gente se vitima? Quando a gente está falando da dor da gente. Mas olha o que você está fazendo comigo. Eu sou tão bom com você. Gente, eu olho para trás hoje, eu sou muito serviçal. E a briga minha e da Alessi no início era boa. Eram duas pessoas geniosas. Então, nunca foi desrespeitoso, mas era uma briga boa. Com exceção de uma vez. Que eu aprendi que o homem era o cabeça. Mas eu acho que eu ouvi que ele era o cabeçudo. E não o cabeça. E aí, numa discussão no carro,
Eu fui o cabeça. Pá! No painel do carro. No que eu bati, passou um irmão na frente, olhando. Deus é Deus. E Deus é tão bom que eu não lembro quem é o irmão. É para eu ter vergonha de todo mundo. Eu fui cabeçudo e não cabeça. Eu aprendi de um jeito inadequado. Fui corrigir isso daí, porque eu não estava certo. Só que olha o que eu dizia para Leci. Eu virava para Leci, o que mais você quer que eu faça? Olha o tanto que eu te ajudo. Faço isso. E você está brigando comigo? Eu me vitimava. Olha o homem bom que eu sou. Olha tudo que eu faço. Amém, irmãs? Amém. Homem é dado a isso. Olha tudo que eu faço. Mas o que eu devia fazer? Espera aí. Deixa eu ver o que ela está falando. Se ela tem razão naquilo que ela está falando. Se ela tiver razão, eu não posso me vitimar e dizer que ela está brigando comigo de forma indevida. Então, quando a gente se vitima, o crescimento para. Por isso que é maligno. Porque para o crescimento. Amém? Graças a Deus. Obrigado, não. Meus queridos, vocês têm muito para digerir. Vocês têm muito para deixar fazer digestão. Façam igual o boi, viu? Oi? Não. Fazemos o seguinte, em outro momento eu lembro das irmãs, pode ser? Queridos, eu queria agradecer o Willy, a Luciana. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.